Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em dezembro de 2023, o diretor do Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios do Pentágono, ou seja, o departamento que estuda OVNIs nos Estados Unidos, demitiu-se do cargo. Agora ele acaba de aparecer em várias entrevistas e podcasts, afirmando algo que realmente está confundindo a todos. Vamos analisar as declarações desse ex-dirigente do Pentágono para entendermos o seu pensamento e refletirmos juntos se concordamos ou duvidamos do que foi revelado a partir das suas experiências com as informações secretas da Casa Branca. Tudo começou após 3 fontes anônimas contatarem o famoso jornal britânico Daily Mail para informar algo bastante polêmico relacionado ao Office of Global Affairs, sob a sigla americana OGA, ou Escritório de Assuntos Globais em nossa língua portuguesa. Supostamente, o que aconteceu foi que este departamento do setor de direção de ciência e tecnologia da CIA encarregou-se de secretamente recuperar objetos não humanos em 9 locais ao redor do mundo. Várias fontes informadas sobre as atividades da OGA disseram ao Daily Mail que a maioria de suas operações envolvia missões de recuperação mais convencionais, como satélites caídos ou tecnologia de adversários, mas também afirmaram que algumas missões envolviam a recuperação de materiais de origem não humana e que o órgão mantinha toda a informação em segredo. De acordo com as fontes anônimas, a recuperação física é feita pelo Exército, mas rapidamente transferida para os contratantes privados como a Lockheed Martin, uma empresa fabricante de produtos aeroespaciais, para evitar manter muitos registros sobre controle militar. Essas declarações coincidem com o que foi revelado pelo denunciante David Grush, pelo congressista Tim Burchett e Luis Elizondo, ex-chefe do antigo programa de OVNIs do Pentágono, além de numerosos políticos e denunciantes dos Estados Unidos. Parece um enredo de filmes policiais ou pós-apocalípticos de Hollywood, mas no ano passado os norte-americanos viram isso acontecer de fato em seus noticiários reais. O ex-oficial do Pentágono, David Grush, havia sido oficial de inteligência da Força Aérea e durante a sua fala informou ao Comitê do Congresso que tinha tomado conhecimento de um programa do Pentágono de décadas focado na recuperação de acidentes e engenharia reversa de OVNIs de outros planetas. Grush também disse que os restos encontrados nos locais da queda da espaçonave eram produtos biológicos não humanos. Isso mesmo, grave essa frase. Produtos biológicos não humanos, nave espacial alienígena acidentada e extraterrestres mortos, ali mesmo no registro do Congresso Nacional. Isso foi a coisa mais louca já transmitida pela C-SPAN, canal responsável por televisionar os procedimentos do governo federal dos Estados Unidos. Mas a questão que fica é: será que alguém foi investigar isso? E a resposta é sim. Em 2022, o Pentágono contratou um cientista veterano e oficial de inteligência chamado Sean Kirkpatrick para criar um novo escritório encarregado de investigar avistamentos de OVNIs pelos militares dos Estados Unidos. O setor foi nomeado de Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios pelo Departamento de Defesa norte-americano, e Kirkpatrick, em entrevista datada de janeiro de 2024, informou que o veterano teria declarado que sua equipe, de fato, também investigou os casos de OVNIs em questão, inclusive a partir de entrevistas com militares dos Estados Unidos, que reforçaram ter conhecimento sobre encontros com OVNIs. Kirkpatrick, de acordo com as reportagens sobre o assunto, teria atuado de julho de 22 até dezembro de 2023 passado como o primeiro diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios, e durante a vigência do seu contrato já apresentava preocupações sobre possíveis alardes que pudessem ser expandidos por teóricos da conspiração, na tentativa de tirar alguma vantagem devido à falta de informações na esfera pública. Ele explica que essas fake news poderiam ser criadas pelo fato do departamento não estar informando suficientemente a população geral sobre as aeronaves misteriosas ou sobre os esforços do governo para investigá-las. Recentemente, Kirkpatrick falou em 2 eventos: a revista Scientific American e o podcast In the Room com Peter Bergen, da CNN.
Após as declarações de 2023 do major aposentado David Grush, que acusou o governo de encobrir um programa de décadas para recuperar e fazer engenharia reversa de naves alienígenas, Kirkpatrick já havia feito uma declaração através das redes sociais para postar um memorando pessoal que incluía uma ressalva de que refletia suas opiniões pessoais e não as do governo dos Estados Unidos, negando veementemente as alegações de Grush. Kirkpatrick expôs um caso convincente de que as histórias que circulam há décadas sobre o suposto encobrimento governamental de OVNIs relacionados a alienígenas podem muito bem ter sido alimentadas em grande parte por verdadeiros crentes dentro do governo dos Estados Unidos ou com laços estreitos para isso. Desde que o termo disco voador foi cunhado pela primeira vez, muito do pensamento conspiratório sobre OVNIs foi gerado por pessoas que vislumbraram aeronaves altamente secretas do país e queriam respostas sobre esta tecnologia. Nesse sentido, quando o governo não dá respostas, a imaginação pública assume o controle, é claro. Mas, na verdade, segundo Kirkpatrick, a sua investigação descobriu que a maioria dos avistamentos de OVNIs são de tecnologia avançada que o governo dos Estados Unidos precisa manter em segredo, de aeronaves que nações rivais estão usando para espionar os norte-americanos ou de drones e balões civis benignos. Na Scientific American, Kirkpatrick declarou que tenta reunir uma equipe capacitada para investigar o fenômeno OVNI de maneira racional, sistemática e baseada na ciência, mas sentiu-se sobrecarregado por afirmações sem fundamento no Congresso, que o levou a se demitir. Ele acrescentou que todas as declarações do Congresso são fantasiosas, sem fundamento e carentes de provas, aludindo à famosa frase de Carl Sagan: afirmativas extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Kirkpatrick disse que a maioria dos avistamentos tem explicação e que uma pequena parte não pode ser explicada por falta de provas, reiterando que não há evidência de que seres extraterrestres estejam na Terra. No podcast de Peter Bergen, na CNN, Kirkpatrick reafirmou que não há evidência suficiente para sustentar muitas das afirmações feitas no Congresso e em outros fóruns públicos. Kirkpatrick informou que há uma série de tecnologias avançadas que estão sendo desenvolvidas e que as pessoas não reconhecem. Por isso, muitos pilotos e outras pessoas ao longo das décadas teriam afirmado ter visto uma esfera gigante com um cubo dentro, concluindo que seriam tecnologias extraterrestres. Mas, segundo o ex-dirigente, isso não é verdade, pois a próxima geração de drones que vem sendo construída nos próprios Estados Unidos também inclui drones esféricos. E apesar do piloto chamado Ryan Graves ter declarado anteriormente, diante do Congresso, que uma dessas esferas tinha um cubo dentro, Kirkpatrick explica que os avistamentos de esferas em muitas partes do mundo, inclusive o de Ryan Graves, podem ser justificados através do estudo científico, que mostra essa tecnologia de esferas, onde esferas podem conter cubos dentro de si, formando drones super avançados que, portanto, poderiam se mover a uma determinada velocidade, bastante extraordinária para os nossos conhecimentos atuais. O estudo científico explica que essas esferas poderiam ter um cubo dentro, com motores giratórios em cada um dos seus pontos. Esses motores aproveitariam um efeito chamado efeito Coanda para deslocar o globo. O efeito Coanda é um fenômeno real e bem documentado em aerodinâmica e fluidodinâmica. Ele foi nomeado em homenagem ao engenheiro romeno Henry Coanda, que o descreveu pela primeira vez em 1930. Esse efeito ocorre quando um jato de fluido, como água ou ar, segue a superfície curva de um objeto em vez de se afastar dela. Sendo assim, o efeito Coanda é um fenômeno que faz com que o ar se torne aderente à superfície curva em vez de se separar dela. Esse efeito pode ser aproveitado num globo, fazendo com que o motor aspire ar por cima e o desloque pelas laterais do globo, proporcionando impulso. No caso dos chamados OVNIs,
Dependendo de como a força de cada motor é regulada, a esfera poderia se mover em qualquer direção, funcionando como um drone. Para ilustrar, imagine uma esfera cheia de gás hélio. Dentro dessa esfera há um cubo com motores giratórios em cada canto. Esses motores aproveitam o efeito Coanda para mover o globo, aspirando o ar por cima e deslocando-o pelas paredes da esfera, gerando impulso. Cada motor gira e aspira o ar de uma forma que permite que a esfera se desloque em qualquer direção, semelhante ao funcionamento de um drone. Em aerodinâmica, o efeito Coanda já era usado para melhorar a eficiência das asas e de outras superfícies de controle. Algumas aeronaves experimentais utilizam superfícies curvas e sopro de ar para controlar o fluxo de ar e aumentar a sustentação. E para quem quer saber mais sobre esse efeito, vocês podem demonstrar o efeito Coanda de maneira simples em casa. Para fazer a experiência, basta pegar uma colher, colocá-la sob um jato de água na torneira. Em vez de água simplesmente cair reta, ela seguirá a curva da colher, demonstrando como o fluido adere à superfície curva. Assim, concluímos que o efeito Coanda é um fenômeno real e possui muitas aplicações práticas em engenharia e ciência. Mas, voltando às declarações de Kirkpatrick, ele acrescentou na entrevista para a CNN que sua ex-chefe, a secretária adjunta Kathleen Hicks, apoiava os seus esforços como chefe da UFO. No entanto, ainda assim, suas tentativas de envolver a mídia sempre encontraram resistência interna no processo de contratação. Kirkpatrick fez apenas 2 entrevistas na Câmara durante os seus 18 meses no cargo e pouquíssimas declarações para jornais impressos. Ele disse que o Pentágono está reticente em se envolver no assunto porque está preocupado em ser pego numa rede de teorias da conspiração que existe há muito tempo em torno das questões sobre OVNIs. No entanto, ele argumenta que ficar em silêncio apenas agrava o problema da informação e de teorias conspiratórias. O ex-dirigente acredita que o Pentágono deveria ser mais enérgico em explicar e defender a AARO e sua missão, que consiste em investigar esses fenômenos inexplicáveis que podem representar uma ameaça às operações da nação norte-americana, ao invés do enxame de informações acerca do debate público na caça de extraterrestres. Infelizmente, para todos os amantes de OVNIs, essa pode ser a maior conclusão do relatório de Kirkpatrick. Muitos estrangeiros especulam que há muito tempo sobre a possibilidade de programas do Pentágono centrados nos extraterrestres estarem a dar resultados vazios e talvez se auto-perpetuando de forma suspeita. Mas agora, pessoas de alta credibilidade dentro do Pentágono, com autorizações de segurança de alto nível, estão finalmente dizendo que analisamos cada peça de evidência secreta sobre OVNIs supostamente alienígenas, e até onde sabemos, são humanos em todo o caminho. Embora Kirkpatrick admita que para aqueles que realmente acreditam que existem visitas alienígenas aqui na Terra, nenhuma informação os convencerá do contrário. O pesquisador explica que não há absolutamente nada que ele possa fazer, dizer ou produzir para aqueles que acreditam piamente na existência de extraterrestres e discos voadores possam mudar de opinião e assim entender que naves em formato e dinâmica diferente de voo, das formas como conhecemos, possam de fato contestar a crença aos extraterrestres. Segundo Kirkpatrick, esse pensamento transcende o pensamento crítico e o pensamento racional. Tanto o falecido senador norte-americano Harry Reid, democrata do Nevada, que era líder na maioria do Senado e um agente importante na crença dos extraterrestres escondidos, Robert Bigelow, amigo de longa data de Reid e bilionário de Nevada, proprietário de uma empresa chamada Bigelow Aerospace, compartilhavam um interesse de longa data em OVNIs. Em 2007, o senador Reid obteve um financiamento para um programa da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos que pagou $22 milhões à empresa aeroespacial do seu amigo Bigelow. Dinheiro este que a empresa gastou em investigações de fenômenos paranormais. Entre outras investigações, a equipe de Bigelow analisou avistamentos de OVNIs por militares dos Estados Unidos e propôs a criação de laboratórios para estudar os supostos restos físicos de aeronaves alienígenas. Em 2021,
Reed disse a um repórter em Nevada que, embora este fosse um programa secreto para investigar OVNIs, Bigelow não se beneficiou de algum acordo por baixo dos panos, pois teria sido colocado em processos de licitação para investimento em sua empresa. Reed também disse ao The New York Times que, apesar da falta de resultados, não estaria envergonhado ou arrependido por ter feito as suas investigações funcionarem, relatando que teria sido uma das melhores coisas que fez em seu serviço no Congresso. Desvio de dinheiro? Morosidade na esfera pública nos departamentos associados à NASA e à CIA? A gente não sabe. O que podemos afirmar é que Sean Kirkpatrick está como a bola da vez. Bem, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. Até um próximo vídeo.